Pessoal, aqui está agora um padrão de resposta das questões discursivas. Como eu disse para vocês, né, tanto as de formação geral como a de componente específico tem um peso expressivo na pontuação final. Por isso que eu sugeri começar primeiro por elas. Por quê? Porque vocês vão estar de cabeça mais fresca, né? Aqui, o ENAD vem a sequência de questões, primeiro as de formação geral e depois as de componente específico, tá? Então, começando aqui, a do ENAD de 2014, Sistema de Formação, teve como, na primeira questão discursiva, uma questão ligada ao meio ambiente, né? Então, depois eu vou subir no grupo essa questão, vocês vão ver que não é complicado, basta ter leitura e, assim, com o mínimo de bom senso, você vai identificar as respostas, entendeu? Então aqui vocês veem, colocam um enunciado, e geralmente alguma coisa que você já ouviu falar, mesmo que você não leia jornal, mas já ouviu falar, tem alguma opinião sobre, né? Dá para você deduzir algo, né? Colocado essa questão aqui de transporte coletivo e individual, né? Fala na primeira questão aqui, ó, tendo em vista o texto e o quadro de mobilidade urbana apresentados, redija um texto dissertativo, ou seja, você não pode apenas elencar um item, né? Contemplando os seguintes aspectos: consequências para o desenvolvimento sustentável do uso mais frequente do transporte motorizado. Então você tem que interpretar isso aqui, né? Você tem que saber interpretar gráficos, às vezes até uma figura, uma imagem. É uma questão de interpretação, tá certo? Então aqui, ó, nem li o texto para vocês, mas está falando, olha só a dedução: modalidade não motorizado, motorizado coletivo, motorizado individual. Então daqui dá para perceber aonde que se deseja chegar com a questão. Ainda nem viu a sugestão de resposta, mas é lógico que com toda certeza vai chegar aqui e sugerir para o pessoal andar de bicicleta, porque não polui, não, né? É mais ambientalmente correto, né? Ecologicamente correto, faz bem para a saúde, etc., faz bem para o meio ambiente, né? E observem, o coletivo também, né? E é lógico que o motorizado individual tende a ser menos valorizado. Então vamos ver aqui, ó. Então você deve responder alguma coisa, ó. As consequências, né? Aumento da emissão de poluentes atmosféricos, aumento da emissão de gases do efeito estufa, poluição visual, sonora, temperatura local, global, aumento do consumo de combustíveis. Ou seja, interpretando aquele gráfico lá, você tem que colocar pelo menos duas. Olha o tanto de alternativas, né? Se você não encontrar duas, não, você vai encontrar. Não tem essa hipótese de você não encontrar. Só que você não pode colocar apenas o item assim, né? Você vai ter que redigir 2 parágrafos, um para cada item elencado aqui, né? Ou seja, o aumento da emissão. Então, você vai ter que fazer um parágrafo, vai ter que colocar um verbo aqui, provocado por não sei o que, etc. Tá certo? Mas o tema em si tem que estar, o item tem que estar necessidade de ampliação das áreas de estacionamento,
Então você vai ter que elaborar um parágrafo sobre isso. Então aí você aponta aqui sugestões de intervenções. Voltando aqui, 2 ações de intervenção que contribuam para a consolidação de política pública de incremento ao uso de bicicleta na cidade mencionada. Ou seja, construção de ciclovias, ciclofaixas, incentivo ao uso da bicicleta, né? Ou seja, é relativamente simples, mas construam parágrafos, né, bem escritos com relação aos temas. Então, o que você tem que fazer primeiro? Ler muito bem a questão, interpretar o gráfico, né? Às vezes tem gráfico e texto se relacionando, a interpretação é fundamental. Aí depois você pode, num primeiro passo, quando pede assim para você apontar algo, elenque uma palavra-chave, entendeu? Elenque uma palavra-chave e a partir dela você constrói o parágrafo. Aqui é um trecho de uma reportagem, né, daquele triste, por sinal, né? 3 jovens de 19 anos de idade, moradores de rua, foram presos em flagrante por terem ateado fogo em um homem de 17 anos, guardador de carros. Briga por ponto. Realmente trágico, né? A partir da situação narrada, elabore um texto dissertativo sobre a violência urbana. Análise de duas causas do tipo de violência. Então, se você for ver aqui, ó, você pode falar relacionado à educação, desemprego, desigualdade social, uso de drogas, desvalorização da vida humana. Ou seja, aí o que você interpreta? Isso aqui não tem como você ter estudado para responder isso. Aí você vai ter que ter um senso crítico para análise e escrever, né? Ou seja, aponte 2 causas para isso. Você tem que ter opinião aqui, né? E tendo essa opinião, você redige 2 parágrafos com relação a isso. Olha só o tanto de pontos que são aceitos, né? Mencione 2 fatores, né? Deixa eu ver aqui, 2 fatores que contribuiriam para evitar o fato descrito na notícia. Aí seria a solução, né? Políticas públicas, maior consciência cidadã. De uma maneira geral, o que o Estado necessitaria fazer, né? O que você acha? Então, é relativamente simples responder essas questões de formação geral, tá? Basta ter senso crítico. Partindo agora para as discursivas de componente específico, que eu posso falar aqui é que, assim, se for elaboração de algoritmo e se você não teve essa consolidada, uma área que você não gostava, então fica difícil de responder, né? Porque é um algoritmo complexo, né? De pesquisa binária, né? De estrutura de dados. Então é relativamente complicado responder isso aqui. Se você foi bem nessa disciplina, se você tem um raciocínio lógico, então bora para o desafio, né, de fazer o algoritmo, tá? Caso contrário,
Caso contrário, não perca tempo tentando resolver uma coisa que você não saiba, tá? Mas eu acredito, né, pelos tópicos, que vão cair mais questões de cunho de formação geral, como a segunda questão discursiva de componente específico, tá? Aqui caiu sobre ITIL, né? Perguntando o que é Service Desk e SLA, Service Level Agreement, né? Então, o que é central de serviço? Service Desk, né? Isso aí, para quem viu um pouco de IT vai conseguir ler. Mas olha só, Service Desk, central de serviços. Todo mundo sabe que em uma grande empresa tem esse setor de suporte, né? E a ITIL funciona como na perspectiva da ITIL é uma área da TI que funciona como um canal único de comunicação entre as áreas de negócio da organização e a área de TI, tá? SLA, aí vem uma sigla que talvez você nunca ouviu falar, mas a tradução Agreement, né? Quem nunca baixou um software que tem contrato, né? Ou seja, é um acordo, você está de acordo, né? Então, a partir disso, dessa palavra-chave, imagina o quê? Tem o setor de TI e tem as outras áreas de negócio da empresa. Então, o que você poderia indicar aqui? Que SLA é um contrato de prestação de serviços entre TI e as demais áreas de negócio, né? Sempre tentem colocar o que vocês viram nas disciplinas de projetos, gerenciamento de projetos, incrementa com algo que você tenha visto com propriedade, assim, né? Define prazo, custos, parâmetros de qualidade para a entrega desse serviço, tá certo? Então, ou seja, na própria leitura, você vai ver que tem dicas para a resposta central de serviços, né? É um canal único. SLA é um acordo de TI com as demais áreas. Aí você agrega coisas de gestão, né? De gestão, ok? Então, o primeiro passo como eu disse no vídeo anterior, é responder essas duas questões com calma. Leia atentamente os enunciados, né? Tente absorver, tente ter o senso crítico, né? E aqui, né, de componente específico, se é um conteúdo que está próximo a você, encare o desafio, né? Ou, como uma pergunta de gestão, essa você tem a obrigação de responder, porque no próprio enunciado você vai ter dicas do que escrever, né? Busque palavras-chave aqui e coloque na sua resposta. Elabore um parágrafo a partir daquela palavra-chave. Aqui nesse caso, Service Desk, central de serviços, suporte, TI, né? Nem precisaria saber muito o que é ITIL, mas o que será que está sugerindo? Um padrão ITIL, tá? Então tá tentando padronizar a central de serviço. O que é a maneira correta de se fazer, né? SLA, nunca ouvi, mas aqui tem uma dica, ó. Vem a tradução.
Service Level Agreement, acordo, né? Um contrato, tal. Então, são protocolos de TI com as demais áreas. Ok? Então, boa sorte. Essa é a primeira parte que você vai fazer na prova, tá? Boa prova.